Como superar o medo e agir como um rico. Introdução. E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre mais um dos segredos poderosos do livro Os Segredos da Mente Milionária, o Arquivo de Riqueza número 16. Se liga nessa. Ricos agem apesar do medo. Pobres deixam o medo pará-los. Já deu para sentir o peso dessa frase, né? Se você quer ser rico, próspero e viver com abundância, precisa aprender a agir mesmo quando o medo bate forte. Então, fica comigo até o final porque eu vou te mostrar exatamente como fazer isso na vida real. O medo como trava mental. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm uma ideia, um projeto, um sonho, mas quando chega a hora de colocar em prática, bum! O medo aparece e paralisa tudo. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas rirem de mim? E se eu não for bom o suficiente? Essa galera fica esperando o medo sumir para agir, só que tem uma notícia: o medo nunca some. Ele sempre vai estar lá, principalmente quando você está prestes a fazer algo grande e significativo. O medo é como uma sombra. Quanto mais você corre dele, maior ele parece. O que muita gente não entende é que o medo nunca desaparece completamente. Ele faz parte da vida. Mas aqui está o segredo. Se você age apesar do medo, ele enfraquece. Se você deixa o medo te parar, ele cresce e te domina. Pensa assim: cada vez que você deixa de agir porque está com medo, você reforça a ideia de que aquele medo é real e intransponível. Seu cérebro aprende que evitar é a melhor solução. E com o tempo, até pequenas coisas começam a parecer assustadoras. Agora, o contrário também acontece. Quando você sente medo e age mesmo assim, você prova para si mesmo que ele não era tão grande quanto parecia. Você se fortalece, sua confiança cresce, e aquele medo específico diminui. Um bom exemplo disso é falar em público. No começo, o medo pode ser paralisante. Mas se você enfrenta e fala, mesmo com a voz tremendo, na próxima vez será um pouco mais fácil. E depois de algumas tentativas, o medo se torna mínimo. Então, a grande lição aqui é: não espere o medo sumir para agir, porque isso nunca vai acontecer. O que você precisa fazer é agir apesar dele. O medo diminui com a atividade e cresce com a passividade. Escolha qual lado você quer fortalecer. Então, a diferença entre ricos e pobres não é a ausência de medo, mas sim o que cada um faz com ele. O medo é seu inimigo ou seu aliado. Como dominar e usar o medo a seu favor? Vamos entender o medo de uma maneira mais profunda, começando lá atrás, nos tempos dos nossos ancestrais, os homens da caverna. O medo, como a gente conhece hoje, tem raízes muito antigas, no nosso cérebro primitivo, que era constantemente ameaçado por predadores e perigos naturais. Essa reação instintiva de lutar ou fugir foi fundamental para a sobrevivência. Se um urso das cavernas aparecesse na sua frente, o medo fazia você se proteger ou fugir rapidamente. E, claro, isso salvava a vida. O cérebro primitivo, ou o cérebro reptiliano, tem uma parte chamada amígdala, que é responsável por processar emoções como o medo. Essa estrutura cerebral é a mesma desde os tempos das cavernas, e ela era extremamente útil naquela época. O medo era um mecanismo de sobrevivência real. Por exemplo, se você sentisse um perigo iminente, a amígdala te alertava, e isso gerava uma resposta rápida para evitar um risco de morte. Não tinha tempo para pensar, era pura ação instintiva. No entanto, o cenário mudou completamente. Hoje, a maioria dos medos modernos não é mais sobre a nossa sobrevivência física imediata, mas sobre questões sociais, emocionais ou psicológicas. Medos como: medo do fracasso, o que pode acontecer se o meu projeto der errado? Medo do julgamento, o que as pessoas vão achar de mim se eu errar? Medo de não ser bom o suficiente, será que tenho capacidade para fazer isso? Esses medos são, em grande parte, improdutivos no sentido de que não envolvem um perigo real e imediato para a nossa vida. Eles não vão nos matar fisicamente, mas, se não soubermos como lidar com eles, podem paralisar nossa vida e crescimento pessoal. Como o medo ainda pode ser útil? Claro que o medo não é totalmente ruim. O medo ainda tem o seu papel, e é importante saber usá-lo a nosso favor. Quando você está enfrentando uma situação nova, algo desafiador, como começar um negócio ou falar em público, o medo pode funcionar como um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto. Isso é natural e saudável. O medo pode ser um empurrão para que você se prepare melhor e melhore suas habilidades. Mas a grande diferença é que, hoje, podemos controlar esse medo. Podemos perceber que o que estamos sentindo não é um sinal de perigo real,
mas apenas uma resposta emocional a algo novo e desafiador. Medo improdutivo versus medo produtivo. O medo improdutivo é aquele que nos impede de agir, que nos faz ficar presos em um ciclo de procrastinação ou paralisia. Ele não tem mais uma função de sobrevivência, mas ainda assim agimos como se estivesse nos ameaçando fisicamente. O medo produtivo, por outro lado, é aquele que nos alerta para riscos reais e nos motiva a agir de forma mais consciente. Como tomar medidas para evitar falhas e aprender com os erros. Como lidar com o medo hoje? Reconheça o medo, mas não se deixe dominar por ele. Quando você sente medo, em vez de lutar contra ele, aceite. Ok, estou com medo, e isso é normal. O simples reconhecimento do medo ajuda a reduzir sua intensidade. Questione o medo. Pergunte-se: o que eu realmente tenho a perder aqui? Você pode perceber que o que está temendo não é realmente tão grande assim. Muitas vezes, estamos com medo do julgamento dos outros ou de falhar, mas esses são medos mais emocionais do que físicos. Haja apesar do medo. O segredo para reduzir o medo é agir. Quanto mais você enfrenta o que te assusta, mais o medo vai perder o controle sobre você. No começo, pode ser desconfortável, mas depois ele vai diminuindo. Reformule seu pensamento. Em vez de pensar e se der errado, pergunte-se: e se der certo? Isso muda toda a perspectiva. Ao invés de antecipar o fracasso, você começa a visualizar o sucesso. O medo é uma emoção primal, que nos ajudou a sobreviver em tempos antigos, mas na nossa vida moderna, muitos medos não têm mais essa função de proteção real. Hoje, o que precisamos fazer é reconhecer o medo, entender que ele não é um sinal de perigo real, e usá-lo como um trampolim para o crescimento pessoal. O medo não é para ser eliminado, mas sim para ser gerido. Se você agir apesar dele, você vai perceber que ele perde a força, e você se torna cada vez mais forte e preparado para os desafios da vida. Lembre-se, o medo vai estar sempre lá. O que faz a diferença é o que você escolhe fazer com ele. Como ser mais frio e racional do que emocional e como lidar melhor com questões sociais e psicológicas. Ser mais frio e racional, em vez de ser dominado pelas emoções, exige treino e autoconhecimento. Aqui estão algumas estratégias para te ajudar a desenvolver esse lado mais racional e lidar melhor com questões sociais e psicológicas. Entenda o papel das emoções. As emoções não são inimigas, elas fazem parte do nosso funcionamento. O problema é quando elas dominam suas decisões e te fazem agir de forma impulsiva. A chave não é eliminar as emoções, mas sim aprender a controlá-las e usá-las ao seu favor. Racionalizar antes de reagir, sempre que sentir uma emoção forte, raiva, medo, ansiedade. Pare e pergunte: essa reação é realmente necessária agora? Analise os fatos. Em vez de agir pelo impulso, pergunte-se: o que é real e o que é só a minha interpretação emocional da situação? Desenvolva o pensamento crítico e a lógica. Uma mente mais racional se baseia em fatos e lógica. Para treinar isso, use a técnica do advogado do diabo. Sempre que tiver uma opinião ou reação, tente argumentar contra ela. Isso te ajuda a enxergar o outro lado e evitar conclusões precipitadas. Exemplo: preciso comprar esse novo celular agora. Opinião inicial: emocional, esse lançamento é incrível. Vou comprar porque todo mundo está falando dele. Argumento do advogado do diabo: racional, será que eu realmente preciso disso agora? Meu celular atual ainda funciona bem? Talvez esse dinheiro possa ser investido de forma mais inteligente. Resultado: você evita uma compra impulsiva e pensa melhor antes de gastar. Aprenda a separar fatos de opiniões. Muitas vezes, o que sentimos é baseado em crenças e não em fatos concretos. Questione sempre: tenho provas disso? Controle as emoções fortes com estratégias práticas. Respiração controlada. Quando algo te irritar ou te deixar ansioso, respire fundo e lentamente. Isso acalma seu cérebro e evita reações exageradas. Regra dos 10 segundos. Antes de responder a algo que te irrita, conte até 10. Muitas vezes, a raiva passa e sua resposta será muito mais racional. Regra das 24 horas. Se for tomar uma decisão importante, espere um dia para refletir e ver se ainda pensa da mesma forma. Como lidar com questões sociais e psicológicas? Muitas situações sociais e psicológicas envolvem emoções intensas. Para ser mais racional nessas situações, não leve para o lado pessoal. Muitas vezes, as pessoas falam ou agem de determinada maneira por motivos que não têm nada a ver com você. Observe antes de reagir, em vez de responder imediatamente a um conflito. Observe e tente entender a situação. Desenvolva inteligência emocional.
Isso significa reconhecer e entender suas emoções e as dos outros, mas sem deixar que elas te dominem. Treine a mente para o controle emocional. Se tornar mais frio e racional é um treino diário. Algumas práticas que ajudam. Meditação e mindfulness. Isso melhora seu autocontrole emocional e te ajuda a reagir com mais calma. Leitura de livros sobre psicologia e lógica. Quanto mais você entende o funcionamento da mente, mais fácil fica controlá-la. Escrever seus pensamentos antes de agir. Colocar no papel o que você sente ajuda a enxergar a situação de forma mais clara e objetiva. Ser mais frio e racional não significa ignorar as emoções, mas sim dominá-las. Quando você aprende a controlar suas reações e pensar antes de agir, você se torna mais forte mentalmente. As emoções devem ser ferramentas, não correntes que te prendem. A diferença entre ricos e pobres. Olha só, enquanto os pobres e a classe média deixam o medo travar suas ações, os ricos sentem medo e agem mesmo assim. Isso porque eles entendem que o medo é apenas um sinal de que estão saindo da zona de conforto e crescendo. E quando você age apesar do medo, ele perde força e você ganha confiança. Exemplo clássico. Pensa num grande empresário, um investidor de sucesso ou qualquer pessoa que conseguiu grandes resultados na vida. Você acha que eles nunca sentiram medo? Claro que sentiram. Mas eles não deixaram isso impedi-los de agir. O que está por trás do medo? A raiz do medo, na maioria das vezes, vem da programação que recebemos desde criança. Cuidado com dinheiro, ele pode corromper. Não arrisque, melhor ter um emprego seguro. Não se exponha, vai dar ruim. Tudo isso cria um sistema de crenças que faz a gente evitar o desconhecido. Mas olha a pegadinha. Quem evita o desconhecido também evita o crescimento e a prosperidade. Os ricos aprenderam a reprogramar essas crenças e entender que errar faz parte do jogo. Que arriscar é necessário. E que quanto mais você se joga, mais oportunidades aparecem. Conclusão. Reconheça o medo e aceite. Ao invés de lutar contra o medo ou esperar ele desaparecer, reconheça. Tô com medo, e tá tudo bem. Isso já tira o poder dele sobre você. Mude seu diálogo interno. Em vez de dizer e se der errado, pergunte, e se der certo? Ou o que eu posso aprender se der errado? Faça mesmo com medo. Adote a mentalidade do faz e depois vê. Vai lançar um negócio. Vai investir. Vai aprender uma nova habilidade. Faz mesmo assim, mesmo com medo. Crie pequenos desafios. Se jogar direto no desconhecido pode ser assustador, então vá por partes. Quer empreender? Começa com algo pequeno. Quer falar em público? Treina em casa. O importante é construir essa coragem com pequenas ações. Cerque-se de pessoas que pensam grande. Você já reparou que quando está cercado de pessoas corajosas e que agem, fica mais fácil seguir o mesmo caminho? Então, evite gente negativa e que só coloca medo em você. Final. Você vai continuar deixando o medo te travar na busca pelos teus sonhos? Ou vai dar um basta, um já chega e começar a agir? Você tem que decidir e escolher. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bora pra cima!